Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, nós estamos aqui de novo, né, para dar continuidade ao nosso estudo sobre o continente europeu. Hoje nós vamos estudar os organismos de integração da Europa, ou seja, as associações, né, os grupos que eles estabelecem para que os países possam se unir mais, se tornarem mais fortes. E esses organismos de integração que a gente vai ver hoje são dois, os principais, que é a UE, ou seja, a União Europeia, que é o bloco econômico mais bem sucedido do mundo em termos de integração, e a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Então, o foco maior vai ser na União Europeia, certo? Então, vamos lá. Olha só, gente. A União Europeia, como eu já disse, ela é um bloco econômico que reúne aí 27 países da Europa. Eram 28, né? Mas o Reino Unido, esse que tá cortado aí com um X, ó, ele saiu da União Europeia. Lá na frente a gente vai entender por quê. Então, agora o bloco é composto por 27 países e existem acordos entre esses países membros aí que facilitam a livre circulação de mercadorias, de serviços, de capitais. Então, por exemplo, uma pessoa da França, ela pode estudar, trabalhar e até votar em qualquer um desses países membros da União Europeia aí com facilidade, né? Sem muita burocracia, sem muitas dificuldades. Porque o propósito da União Europeia, gente, o objetivo é unir os países da Europa, é integrar, por isso chama assim, organismos de integração, né? Desenvolver também economicamente, politicamente, culturalmente. É aquela frase, a união faz a força. Então, hoje em dia, no mundo globalizado, altamente competitivo, né, no mundo capitalista, muitas vezes um país que fica só, ele se torna mais fragilizado. Unindo com outros, eles se tornam mais fortes para competir com outros blocos, com outros países aí no mundo, certo? Então, é basicamente isso. Vamos agora a um breve histórico sobre o processo de formação da União Europeia. Sim, porque a União Europeia não começou com essa quantidade de países que tem hoje, não começou com esse nome, União Europeia, né? Teve todo um processo aí de formação que a gente vai ver agora. Na verdade, tudo começou no final aí, finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Então, o que é que acontece? Os países da Europa, no final da Segunda Guerra Mundial, como vocês imaginam que eles estavam? Exatamente. Destruídos, arrasados, arruinados pela guerra. A guerra, né, gente, que é o ápice do egoísmo, da inconsciência humana. Porém, a dor, o sofrimento trazido pela guerra serviu para despertar aí uma consciência, um desejo de união, de integração entre esses países aí. Então, já em 1944, né, a guerra termina em 1945, então já em 44 aí, alguns países da Europa se reúnem e formam o Benelux. O que é o Benelux? Era uma organização que unia aí 3 países. Países Baixos, para quem não sabe, Países Baixos é a Holanda, tá? Luxemburgo e Bélgica. Então, o objetivo era facilitar o comércio entre eles, né? E promover uma união, uma integração maior entre esses países aí. E antes de dar continuidade, dizendo o que aconteceu depois dessa união aí desses 3, eu queria só abrir um espaço aqui um pouquinho
para falar da importância do Plano Marshall para a formação da União Europeia, que eu vou chamar a partir de agora de UE, tá certo? Então, gente, o que foi o Plano Marshall? Foi justamente um plano dos Estados Unidos, continente americano, né, de reconstruir ou de ajudar na reconstrução dos países europeus que estavam arruinados, destruídos pela guerra. E também o objetivo dos Estados Unidos era impedir o avanço do socialismo da União Soviética pelos países da Europa Ocidental. Então, na aula passada eu falei sobre isso. Vamos só lembrar um pouquinho, olha. Esses países aqui da Europa Oriental, eles estavam aliados à União Soviética socialista. Esses países aqui da Europa Ocidental estavam aliados aos Estados Unidos capitalista. Então, os Estados Unidos tiveram medo do socialismo soviético se espalhar, se expandir pela Europa Ocidental. E aí, eles emprestaram, doaram também uma grande quantidade de dinheiro, de recursos para a reconstrução dos países da Europa Ocidental. Então, esse foi o Plano Marshall, né? Foi esse investimento aí dos Estados Unidos sobre os países da Europa Ocidental. E quem mais se beneficiou com esses empréstimos aí foi Reino Unido, deixa eu destacar esse país aqui, Reino Unido, França, Itália e na época aí a Alemanha, a parte ocidental da Alemanha. Então, o que esses países fizeram com essa grande quantidade de recursos, né? Eles perceberam que o Benelux estava dando certo, ou seja, que a união daqueles 3 países lá estava dando certo, aproveitaram todo esse dinheiro e se uniram aos países do Benelux, formando aí a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA. Quem se uniu? Olha, Itália, França e a Alemanha Ocidental. Se uniu aos 3 aqui que formavam o Benelux, tá? E aí, gente, os acordos mudaram, se ampliaram, né? Eles começaram a estabelecer a livre circulação do carvão, do ferro e do aço entre eles. Quando eu falo em livre circulação, eu estou falando o quê? Que esses produtos, eles entram mais facilmente nos países membros. Então, por exemplo, o carvão, por exemplo, produzido na França, só um exemplo, entrava mais facilmente na Alemanha Ocidental, por exemplo, e eles não cobravam tantos impostos sobre esse carvão. Da mesma forma, os produtos daqui, relacionados a esses itens que eu falei, entravam mais facilmente aqui e aqui, porque eram mais livres de impostos, então não tinha muita dificuldade, tá? Isso é livre circulação. Muito bem. E aí esses países foram se integrando, essa associação aí foi dando tão certo que em 1957, gente, por meio da assinatura do Tratado de Roma, esses países aí criaram a Comunidade Econômica Europeia, a CEE, também chamada de Mercado Comum Europeu, né? MCE, que aí teve mais modificações, né? Eles começaram a se unir cada vez mais, porque começaram a estabelecer políticas agrícolas também comuns, iguais ou bem parecidas para todos os países membros. Eles começaram a facilitar aí o trânsito de trabalhadores de um país a outro, né? Estabeleceram também uma tarifa externa comum para os produtos que vinham de fora
de países de fora do bloco. Enfim, eles se uniram mais, né, através de novos acordos, e isso começou assim a chamar a atenção dos outros países do continente, porque estava dando certo. E aí, quem entrou no bloco também, em 1973, olha quem foi: Reino Unido, Irlanda e Dinamarca. Mais 3 integraram aí a Comunidade Econômica Europeia. Em 1981, foi a vez da Grécia. A Grécia que fica aqui, olha, gente. Destacando aqui, ó. Foi a vez da Grécia entrar no bloco. E em 1986, quem entrou no bloco foi Espanha e Portugal, certo? Então, assim, foi só aumentando o número de países que ingressavam aí. E em 1992, a CE já contava com 12 países membros. E aí não deu outra, né? Eles assinaram o Tratado de Maastricht, que formou, né? Substituiu a CE, substituiu aí o Tratado de Roma e criou a atual União Europeia. E aí os acordos se aprofundaram cada vez mais. Eles criaram a União Aduaneira. Depois dá uma pesquisada sobre União Aduaneira, não vou falar aqui, senão vai ficar muito longo. Eles criaram também uma integração econômica, né? Teve também a adoção do euro por parte de alguns países aí. Então, uma moeda única, o euro, começou a ser adotada em vários países da União Europeia. Claro que não foram todos que adotaram o euro, mas uma boa parte deles adotaram aí, o que fortaleceu essa integração dos países do bloco, certo? E aí aqui, gente, o bloco continuou crescendo, né? Em 1995, quem ingressa aí na União Europeia é a Áustria, Finlândia e Suécia, né? Isso em 1995. E passa a vigorar também o Acordo Schengen. O que é esse Acordo Schengen, gente? É um acordo que, olha, esse acordo não tem nada a ver com a União Europeia, tá? É um acordo que boa parte dos países da Europa, do continente europeu, eles estabeleceram, que estabelece a livre circulação de pessoas entre os países de lá. Por exemplo, uma pessoa da França, ela entra livremente na Alemanha ou na Espanha sem precisar de passaporte, de visto, de apresentar muita documentação. Então, assim, não tem tanta fiscalização entre as fronteiras. É a livre circulação de pessoas mesmo, tá? Um brasileiro, por exemplo, que vá para a Espanha, ele só precisa apresentar a documentação, passaporte, visto, essas coisas, quando chega na Espanha. Estando na Espanha, ele pode circular livremente por dentro dos países que fazem parte do espaço Schengen, tá? E lembrando que existem países que não estão na União Europeia, não fazem parte do bloco, mas que estão no espaço Schengen. E tem países que estão na União Europeia e que não fazem parte desse espaço Schengen, tá certo? Só para deixar claro isso aí. Muito bem. E agora nós vamos ao caso aqui do Reino Unido. Gente, o Reino Unido saiu da União Europeia, tá? Aqui, ó, por isso que ele já tá destacado aqui da cor cinza, né? Por que o Reino Unido saiu, gente? Olha, parte da população votou a favor da saída. Eles alegaram que o Reino Unido estava enviando muito dinheiro para a União Europeia e que esse dinheiro não estava sendo investido no próprio país.
alegaram que estava entrando muitos imigrantes também no Reino Unido, estava comprometendo o emprego deles. Enfim, votaram pela saída e agora, em janeiro de 2020, eles saíram do bloco, não fazem mais parte da União Europeia, certo? Para deixar isso bem esclarecido aí. E aí, gente, a partir da década de 2000, né? Só houve crescimento, com exceção da saída aí do Reino Unido, mas outros países entraram, né? Vários países aqui, olha, inclusive alguns que faziam parte da antiga União Soviética, né? Que se desfez aí. Então, olha, Polônia, Lituânia, Letônia, Hungria, vários países aqui, Bulgária, né? Romênia, eles ingressam na União Europeia. Como eu disse no início, hoje ela é composta por 27 países, esse bloco aí, ok? E eles também, gente, enfrentam desafios, problemas, não é? Não é só flores. Apesar de ser um bloco econômico bem sucedido, mas eles também têm muitos desafios. Por exemplo, eu destaquei 3 aí. Diferença no nível de desenvolvimento. Então, gente, alguns países são mais ricos que outros. Então, França, Alemanha é bem mais desenvolvida do que Portugal e Espanha. Isso muitas vezes gera um desequilíbrio, né, na saúde econômica do bloco. Tem o caso aí dos PIGs, que é a sigla aí de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. São países que nos últimos anos vêm apresentando problemas econômicos, sociais e que tem sido aí um entrave, né, para o desenvolvimento do bloco como um todo. Eles também enfrentam problemas relacionados ao crescimento do desemprego, da pobreza, do terrorismo e da xenofobia. Lembrando que xenofobia é o quê? A aversão, o pavor a imigrantes. Então, muitas vezes, os imigrantes que vêm da África, da Ásia, eles entram na Europa e, aproveitando-se da livre circulação que existe entre os países, eles circulam, né, por vários países de lá, e isso tem gerado muito desconforto entre os europeus, porque eles alegam que os imigrantes estão tomando os empregos deles, enfim. Tudo caracteriza um discurso preconceituoso, que tem aí sido um problema a ser resolvido na União Europeia, ok? E por fim, para finalizar, respira fundo aí, nós temos a Comunidade dos Estados Independentes, que é outro bloco, né, que é outra associação aí que tem na Europa, que é formada pelos ex-integrantes da União Soviética. Principalmente a Rússia aí que lidera esse bloco, né? Como uma forma de manter os laços culturais, econômicos entre as nações que um dia aí formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Tem um problema aí, olha, a Geórgia saiu da CEI, da Comunidade dos Estados Independentes, por isso que ela tá marcada com X, e a Ucrânia tá com uns probleminhas aí também por causa de conflitos aqui na região da Crimeia, né? A Rússia anexou, dominou, né, essa região aqui, olha, da Crimeia, que fazia parte da Ucrânia e agora faz parte da Rússia. Então, os ucranianos aí, o governo da Ucrânia não gostou nadinha e ameaçou sair aí da organização da Comunidade dos Estados Independentes, embora ainda permaneça, tá, gente? E é isso. Tem uma atividade aí para que a gente possa praticar e aprender ainda mais. Um abraço e bons estudos.